Há momentos em que a fé parece apagada, momentos em que o coração se torna um altar vazio, sem fogo, sem resposta, sem vida. Você ora, mas não sente nada. Você clama, mas o céu parece de bronze. E nesse silêncio, a chama que um dia queimava forte começa a se apagar. Foi exatamente assim que estava Israel nos dias do profeta Elias. O povo havia se afastado de Deus, se curvado a ídolos, abandonado o altar do Senhor. O fogo havia se apagado. Mas Elias se levantou para mostrar que só existe um Deus vivo, que responde com poder. Diante de centenas de profetas de Baal, Elias fez uma oração simples, mas carregada de fé. E naquele instante, o impossível aconteceu. O fogo desceu do céu e consumiu o altar. Não houve truque, não houve manipulação. Houve apenas oração. E essa oração não ficou no passado, porque o mesmo Deus que enviou fogo em resposta a Elias continua vivo hoje. E o fogo que desceu sobre aquele altar pode descer sobre a sua vida. Talvez hoje o seu altar esteja apagado, o altar do seu casamento frio e distante, o altar da sua fé sem forças para continuar, o altar dos seus sonhos abandonados pelo cansaço. Mas quando você ora como Elias orou, o fogo volta a queimar. Essa oração não é sobre pedir coisas passageiras, é sobre pedir fogo, fogo que purifica, fogo que consome o mal, fogo que reacende a fé, fogo que prova diante de todos que o Senhor é Deus. Hoje você vai orar como Elias, e se permanecer até o final, vai sentir a mesma chama que um dia incendiou um altar em Israel, reacender também o altar da sua vida. Não espere que o fogo se apague de vez. Ore antes que o altar da sua vida se apague, porque quando o fogo de Deus desce, não há dúvidas, não há silêncio, não há escuridão que permaneça. Há resposta, há poder, há vida. A história está em 1 Reis 18. Israel vivia tempos de apostasia. O rei Acabe havia se casado com Jezabel, que introduziu o culto a Baal em toda a nação. O povo, que deveria adorar apenas ao Senhor, estava dividido entre dois caminhos. Parte seguia a Deus, parte se curvava a ídolos. O altar do Senhor estava abandonado, quebrado, sem fogo. Foi nesse contexto que Elias apareceu com uma palavra radical. Ele convocou todo o povo de Israel e os profetas de Baal para um confronto no Monte Carmelo. O desafio era simples. O Deus que respondesse com fogo seria reconhecido como o verdadeiro Deus. Os profetas de Baal começaram primeiro. Desde a manhã até o meio do dia, clamaram, dançaram, cortaram-se com facas, gritaram, mas não houve resposta. A Bíblia descreve que ninguém respondeu, ninguém deu atenção. 1 Reis 18, 29. O silêncio do céu mostrava que o ídolo não tinha poder algum. Então chegou a vez de Elias. E aqui está um detalhe importante. Antes de orar, ele restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Juntou 12 pedras, representando as 12 tribos de Israel. Cavou um rego ao redor, colocou lenha, cortou o novilho e, para deixar claro que não havia truque, mandou derramar 4 cântaros de água sobre o altar 3 vezes, até encharcar tudo e encher a valeta. Humanamente, era impossível o fogo pegar. E foi nesse cenário que Elias orou. A oração dele não foi longa, não foi cheia de repetições, não foi teatral. Ele disse apenas: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, que eu sou teu servo e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor. Responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que fazes voltar o coração deles para ti. 1 Reis 18, 36, 37. Essa foi toda a oração. Poucas frases, mas carregadas de fé e propósito. Elias não pediu fogo para si, não pediu glória pessoal, pediu fogo para que o povo reconhecesse que o Senhor é Deus.
E a resposta foi imediata. O versículo 38 diz: Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, o pó e ainda lambeu a água que estava no rego. O impossível aconteceu diante dos olhos de todos. E o povo, ao ver, caiu com o rosto em terra e declarou: O Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Esse episódio nos ensina algumas verdades profundas. 1. Antes de pedir fogo, restaure o altar. O fogo não desceu sobre ruínas. Elias primeiro restaurou o altar quebrado. Isso simboliza que antes de pedir resposta de Deus, precisamos consertar áreas da nossa vida: arrependimento, confissão, reconciliação. 2. A oração não precisa ser longa, mas precisa ser sincera. Os profetas de Baal clamaram o dia todo sem resposta. Elias orou poucas palavras, mas com fé, e o fogo desceu imediatamente. Não é a quantidade de palavras que move Deus, mas a sinceridade do coração. 3. O fogo vem quando o pedido é para a glória de Deus. Elias não buscava fama, buscava restauração espiritual do povo. A oração que foca no reino de Deus tem poder. 4. O fogo não apenas consome o sacrifício, mas também remove dúvidas. Quando o fogo caiu, ninguém mais pôde questionar. Até os indecisos tiveram que se render. O Senhor é Deus. Esse é o poder da oração de Elias. Ela não apenas trouxe fogo sobre um altar, mas reacendeu a fé de uma nação inteira. E o mesmo Deus que respondeu naquele dia continua respondendo hoje. O altar pode estar apagado, mas a oração pode reacender o fogo. E quando o fogo desce, não resta dúvida de que o Senhor é Deus. Feche os olhos agora. Imagine-se no Monte Carmelo. De um lado, centenas de vozes contrárias, gritos de acusação, pressões para que você desista da sua fé. Do outro lado, apenas você, diante de um altar que precisa ser restaurado. E, acima de tudo, o céu pronto para responder ao clamor de um coração sincero. Repita comigo: Senhor, eu venho diante de Ti como Elias veio. Eu reconheço que há áreas da minha vida em ruínas, altares que se apagaram, fé que se enfraqueceu. Hoje eu me levanto para restaurar o altar da minha vida diante de Ti. Mais uma vez, declare com firmeza: eu não quero viver de aparência. Eu não quero viver de palavras vazias. Eu quero fogo verdadeiro do céu, queimando dentro de mim. Agora entregue as áreas do seu coração que precisam ser restauradas. Senhor, restaura o altar da minha família. Onde há frieza, acende novamente a chama do amor. Restaura o altar da minha fé. Onde há dúvidas, coloca convicção. Restaura o altar da minha oração. Onde há silêncio, enche com clamor verdadeiro. Restaura o altar do meu coração. Onde há mágoa, derrama perdão. Permaneça alguns instantes em silêncio, imaginando você colocando pedra sobre pedra, reconstruindo um altar diante do Senhor. Agora repita: Senhor, eu não confio em forças humanas. Não confio em truques. Não confio em métodos. Eu confio no Teu poder. Hoje eu peço, responde-me, Senhor, responde-me para que todos saibam que só o Senhor é Deus. Mais uma vez, com ousadia. Responde-me, Senhor. Envia fogo do céu sobre a minha vida. Envia fogo do céu sobre a minha família. Envia fogo do céu sobre os meus sonhos. Envia fogo do céu sobre a minha fé. Agora declare com autoridade: o fogo do Espírito Santo está descendo sobre mim. O fogo que consome a frieza. O fogo que purifica o pecado. O fogo que restaura a fé. O fogo que reacende o altar. Repita em voz firme: o meu altar não ficará apagado. A minha vida não ficará fria. O meu coração não ficará vazio. Eu recebo fogo do céu agora. Agora agradeça ao Senhor pela resposta. Obrigado, Senhor, porque assim como respondeste a Elias, Tu respondes a mim hoje. Obrigado porque o Teu fogo já está queimando dentro de mim. Obrigado porque o meu altar está sendo restaurado e a minha fé reacendida.
Permaneça alguns segundos em silêncio, sentindo a presença de Deus. Imagine o fogo descendo sobre você, queimando tudo o que é velho, tudo o que é impuro, tudo o que é frieza espiritual. Para encerrar, declare 3 vezes com fé: o fogo do céu está sobre mim, o fogo do céu está sobre a minha casa, o fogo do céu está sobre a minha vida. O que aconteceu no Monte Carmelo não foi apenas um espetáculo diante da multidão. Foi um sinal para todos os tempos. O altar precisa ser restaurado e o fogo precisa permanecer aceso. O mesmo desafio existe hoje, não diante de profetas de Baal, mas diante das pressões que tentam apagar nossa fé. O altar da vida de muitas pessoas está em ruínas, abandonado, sem oração, sem entrega, sem fogo. Mas a boa notícia é que o mesmo Deus que respondeu a Elias continua respondendo quando alguém clama com sinceridade. O que podemos aprender e aplicar da oração de Elias? 1. O fogo só desce sobre altares restaurados. Elias não pediu fogo sobre pedras quebradas. Ele reconstruiu o altar antes de orar. Isso mostra que para manter a chama viva, precisamos consertar áreas da nossa vida. Pedir perdão, abandonar pecados, voltar ao primeiro amor. Sem arrependimento não há fogo. 10. O fogo não depende de esforço humano, mas de entrega. Os profetas de Baal clamaram o dia inteiro, cortaram-se, gritaram, mas não obtiveram resposta. Elias fez uma oração curta, sincera e poderosa. Isso nos ensina que não é o barulho que move Deus, é a entrega verdadeira. 3. O fogo prova diante de todos que o Senhor é Deus. Quando o fogo caiu, o povo declarou: "O Senhor é Deus." O fogo de Deus em nossa vida serve de testemunho. Quando permanecemos fiéis e cheios da presença do Espírito, até quem duvidava reconhece que o Senhor está conosco. 4. O fogo precisa ser contínuo. O altar não pode depender de um único momento. Elias viveu vários encontros com Deus porque sempre voltava ao altar. Para nós, isso significa cultivar vida de oração diária, leitura da palavra, adoração constante. A aplicação prática é clara. Se o altar da sua família está frio, restaure com oração em casa. Se o altar da sua fé está apagado, restaure com tempo de qualidade diante de Deus. Se o altar dos seus sonhos está esquecido, coloque-os novamente diante do Senhor e peça fogo sobre eles. Manter o fogo aceso é responsabilidade nossa. Elias não esperou o altar se restaurar sozinho. Ele agiu. Da mesma forma, você precisa reconstruir diariamente seu relacionamento com Deus. Oração abre o céu. Santidade mantém o fogo queimando. Entrega diária faz do altar da sua vida um lugar de resposta constante. Hoje você orou como Elias orou. Hoje você pediu fogo do céu sobre o altar da sua vida. E assim, como Deus respondeu no Monte Carmelo, Ele continua respondendo corações sinceros que clamam pelo fogo da sua presença. O altar de Israel estava em ruínas, mas Elias restaurou pedra por pedra. Quando o altar foi reconstruído, o fogo desceu. O mesmo vale para você. À medida que você restaura o altar da sua vida com arrependimento, oração e entrega, o fogo de Deus vai voltar a queimar em você. E lembre-se, aquele fogo não foi apenas para Elias. Foi para que todo o povo visse e reconhecesse: o Senhor é Deus. O fogo sobre a sua vida será testemunho para sua família, seus amigos, seu trabalho. Pessoas verão em você a chama acesa e não poderão negar que Deus é real. Por isso, não deixe o fogo apagar. Ore todos os dias, mesmo quando não sentir nada. Derrame sua alma diante de Deus, mesmo em silêncio. Coloque lenha no altar da fé, oração, louvor, palavra, e o fogo do Espírito Santo permanecerá aceso. Agora eu quero que você faça algo profético. Escreva nos comentários: o fogo do céu está aceso no meu altar. Essa será a sua declaração de fé.
Você não apenas assistiu, você participou. Você acendeu novamente a chama do altar. E compartilhe este vídeo com alguém que precisa de fogo no coração. Talvez seja alguém que esfriou na fé, alguém cansado, alguém que pensa em desistir. Seja canal para reacender o altar dessa pessoa. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada nova oração é uma oportunidade de fortalecer sua fé e viver o poder do Deus que ainda responde com fogo. Antes de encerrar, quero orar por você. Senhor, obrigado por cada vida que orou comigo hoje. Que o teu fogo desça sobre cada altar restaurado. Que a frieza espiritual seja queimada, que o pecado seja consumido, que a fé seja reacendida, que cada lar receba o fogo da tua presença. Em nome de Jesus, amém. O fogo desceu no Carmelo, e hoje o fogo desce sobre a sua vida. Não deixe o altar apagar. Ore antes que a chama da sua fé se apague, e viva como testemunho de que o Senhor ainda responde com fogo do céu.